Irmãos, eu convido vocês a abrirem comigo a palavra em Hebreus 12. Hebreus 12, 15. O que diz aí a palavra Hebreus 12, 15? Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos agradecido, papai, no nome santo e poderoso de Jesus, já agradecendo porque até aqui o Espírito Santo já nos abriu o nosso coração, já falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que veio aqui para assistir o teu culto, para prestar culto a Ti, Senhor Deus. Obrigado por aqueles que estão pela internet também, na sua casa. Nós estamos muito felizes, papai, estamos muito felizes porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Receba essa nossa adoração, receba agora, Senhor Deus, a nossa atenção. Nós queremos receber de Ti todo o entendimento dessa palavra. Usa-me, Senhor Deus, que não seja eu a falar, mas o Espírito Santo a dirigir. Que o nosso coração seja ensinável para aprender. Eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não combinei nada, pedi para o pastor Rodrigo fazer a abertura, e quem estava aqui desde o início, ouviu ali, né, a direção, como foi ministrado no Salmo 23, né? E isso aí é o que Deus tem falado para nós, para nossas famílias. Isso vem em linha com o que Jesus falou lá em João 10:10. Jesus lá em João 10:10 falou assim, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quem teve domingo passado, a pregação que o pastor Rodrigo trouxe é alegrai-vos no Senhor, né? Então, a gente vê Deus cuidando, né? Esse Deus que zeloso, olhando para que você vá bem, para que a sua família vá bem, né? Para que você não quebre a cara. É a mesma coisa que o pai quer o melhor para o seu filho. Então Deus é pai, Deus cuida, Deus tem trazido essa palavra, e eu fico muito feliz, né? Então, quando a gente vê o autor de Hebreus aqui, nessa ministração, ele fala que atentando, né? Vou ler de novo, cuide-se, na outra versão, atentando-se para que ninguém seja apartado da graça de Deus, né? Então, o autor de Hebreus, ele está mostrando aqui um zelo: atentai-vos, fiquem atentos, né? E aí, a palavra também que ele usa na outra versão, para que atentai-vos diligentemente. Antes da gente avançar, essa palavra diligentemente, né? Talvez poucos estão acostumados com ela, e é uma palavra assim, chave na recomendação do autor de Hebreus, né? Atentando diligentemente. O que é a palavra diligentemente? O que traz a palavra diligentemente? Com muito zelo. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma receita, as mulheres, né, que fazem boas receitas aí, aliás, eu não falei, né, mas o evento do Natal nós vamos ter aí, né, o desafio para trazerem os pratos. Nós vamos aí premiar os melhores pratos. Então, voltando aqui para a receita, né? Então, a mulher que faz um prato, que tem aí um cuidado para fazer pela primeira vez, ela vai, o quê? Olha a receita e vai lá, né? Passo a passo. Outro dia, lá em casa, eu consegui uma receita de um tempero muito gostoso, né? De mel com mostarda. E eu falei, olha, gostei, né? Não conhecia, aliás, outro dia, já faz uns 3 anos. Aí teve um colega meu lá da empresa, falou assim, eu tenho essa receita. Eu falei, tem? Aí ele mandou, eu não sou nada de culinária, né? Minha culinária é miojo, alguma coisa assim. Mas aí eu tenho lá a receita, de vez em quando eu faço molho, né? Mostarda com mel, mas aí eu tenho que pegar lá a receita,
Aí outro dia minha esposa falou assim, você não quer fazer aquele molho? Era domingo, né? Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui lá pegar a receita. Mas você vai pegar a receita? Eu falei assim, você acha que eu vou fazer? Faz uma vez na vida. Então, o que é diligentemente? Olhando. Né? Agora, uma colher de mel, agora, mostarda, agora. Então, o que é diligentemente que o autor está falando? Veja com muita atenção. Né? O Rafael, né, se passou o sábado lá em casa, e ele gosta muito de coisas novas, né? E ele pegou um vídeo para fazer dobraduras, né? Olha a dobradura que ele fez, né? Não foi, Rafael? Foi você que fez? E aí, você pensa o quê? Ele já tinha feito outras vezes, ele não precisou nem do vídeo. Esse aqui ele fez porque ele aprendeu. Mas, quando a gente vai fazer a primeira vez, você fica esperto, né? Peraí, você não pode errar. Quantas colheres disso? Quanto é aquilo? Então, irmão, o autor está falando para nós aqui, atentando diligentemente, né? Atentando assim para que fica atento, porque é muito importante isso, para que ninguém se afaste da graça. Então Deus está falando o seguinte, olha, eu tenho a graça, né? A palavra diz lá em Romanos 5, diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça a qual estamos firmes. Então, Deus nos permitiu acesso à graça, que foi conquistada por Jesus na cruz, pela fé, né? Então, se Deus já nos deu a graça, né? E graça é você ter alguma coisa que você não merece, né? Você ter uma bênção ali imerecida, né? Então, nós temos que receber. É isso. Deus falou assim, a graça já foi dada. Jesus já morreu na cruz. Aquilo que ele conquistou na cruz é direito nosso, como diz aquele louvor, é nossa herança. Então, Deus está falando o seguinte, não deixa de se preparar, de estar preparado para receber a graça. Então, nisso aqui, a primeira recomendação do autor é zelo para não nos afastarmos da graça. Então, é porque tem muitas pessoas que, apesar de ter já, né, por Cristo, acesso à graça, mas se afastam. Perde a oportunidade de ser agraciado. E aí, uma pessoa que ela está fora da graça, ele tem uma vida miserável. Uma pessoa que não perde o acesso à graça, ele sofre, ele passa situações que ele não precisaria, né? Então, o primeiro risco que o autor está falando aqui é para a gente não se afastar da graça, que já foi dada, conquistada na cruz, né? E o segundo, ele fala o seguinte, né? Para que, vou continuar lendo aqui, e também que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, 2 pontos aqui importantes. Primeiro, nós não nos afastarmos da graça, perder acesso à graça. E o segundo, que a gente não tenha uma raiz de amargura que venha a brotar, né, em nós e contaminar a muitos. Então, o problema aqui é que nós estamos vendo é que a pessoa que não se atenta a isto, ele fica sujeito à raiz de amargura e com isso ele torna-se uma pessoa infecciosa, ela passa a contaminar a muitas pessoas. Na internet hoje tem a figura do influencer, né? Aquele que tem milhões de seguidores, não sei se você já ouviu falar. Eu estava vendo lá para a empresa a divulgação de algumas mídias. Aí falou, olha, tem um influencer que tem 30 milhões de seguidores, fala com ele. Aí o cara falou, tá bom, eu posso falar alguma coisa pelo seu produto, só que eu quero 60 mil reais, quero 100 mil reais, enfim. O cara ganha dinheiro com isso, né? Ele hoje é um influencer. E nós, quando nós nos atentamos, nós influenciamos, né? Nós levamos o mal
né? Nós contaminamos muitas pessoas, nós vamos, a raiz de amargura, né? Nós não cuidando, ela brota e ela vai contaminar a nossa vida e nós vamos contaminar outras pessoas, e muitas pessoas. E sem ganhar nada, pelo contrário, né? Quem está ganhando com isso? O diabo, porque ele está muito feliz que a obra de Deus está sendo destruída. Você está perdendo a oportunidade de ser a bênção para a qual nós fomos chamados. Então, está na hora de decidir que tipo de crente nós queremos ser, né? Nós temos dois tipos de crente. Temos o crente, que ele fica muito feliz de falar, eu sou evangélico, eu sou crente, eu vou à igreja, assisto culto, né? Às vezes pela internet, não, mas eu sou crente, né? E esse crente, né, ele só, o fato dele falar, não, eu sou crente, está ótimo, né? Meus irmãos, a palavra diz, né, para que a gente não seja apenas ouvinte da palavra. Jesus fala lá nos dois fundamentos, né, para que tenha aqueles dois, em Mateus 7:24, ele fala o seguinte dos dois fundamentos: aquele que ouve a palavra e ela entra por aqui, sai por aqui. É como o homem que construiu a sua casa na areia, né? Aquele que construiu a sua casa na areia, qualquer situação, a casa cai. E o que ele fala? Agora, aquele que ouve e pratica é como aquele prudente que construiu a sua casa na rocha, que é Jesus, né? Então, isso é fundamental. Irmãos, é muito importante. A palavra tem parábola do semeador, daquela que o semeador vem e semeia a palavra, depois vem o diabo e rouba a palavra. Como é que nós estamos? São raras as pessoas que sabem, o exemplo, se eu perguntar o que foi pregado domingo passado, né? Aquela palavra de domingo não é só para o domingo, é para a nossa vida. O que se aplicou nela? O que serviu? Hoje, por exemplo, a palavra está vindo para nós nos atentarmos contra dois riscos. Um, de nos afastarmos da bênção, da graça. E o outro, para não sermos produtores de raiz de amargura. E a raiz de amargura, você não só não é uma bênção, passa a ser também um contaminador de outras pessoas. E nisso por quê? Porque a gente não se atentou, não cuidou. Então, como eu disse, né, dependendo do tipo de crente que nós escolhemos ser, nós temos que entender que há princípios espirituais que vai impactar a nossa vida. Tem gente que fala o seguinte, vocês são muito complicados, né? Então, não, esse negócio de estudar a palavra, aprofundar, para mim não precisa nada disso. Mas se você não conseguir, melhor, se você não conhecer os princípios espirituais que regem, né? E tanto faz para aquela pessoa que está, princípios espirituais sempre faz para aquele que é o praticante da palavra, o ouvinte, ou aquele que não é ouvinte, o princípio espiritual está lá. É a mesma coisa que você, motorista profissional, tá? Você vai para Londres, vai viajar para a Europa, e lá em Londres, na Inglaterra, você fala assim, eu sou de fora, né? Vou fazer do meu jeito. Lá, vocês sabem que quem já viu nos filmes, né, tal, quem já esteve lá presente, que é tudo contrário, né? O motorista anda pela esquerda, né? O volante está do lado direito, né? É o contrário. Aí você fala assim, não, mas eu sou de fora. Vai lá, pega, fazer lá o que você faz aqui, você vai ver o que você vai causar, acidente, multa, problema, tudo. Eu vou falar assim que eu não sabia porque eu sou estrangeiro. Vai resolver? Não. Você vai causar. Então, princípios espirituais, eles existem e a gente tem que entender que quer você queira, quer não queira, quer você ser zeloso ou não zeloso, eles estão lá e esses princípios espirituais são, assim, fundamentais.
Um dos princípios espirituais básicos que a gente tem que lembrar, que na nossa vida nós estamos o tempo inteiro semeando e colhendo. Semeando e colhendo. Semeando e colhendo. E a palavra está lá em Gálatas 6, né, que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Ou seja, não existe semeadura neutra. Não existe nada que você faça que não tenha uma colheita. Então, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Tá? Então, se você, por exemplo, eu não ligo muito, não, eu não tenho muito tempo para conhecer a palavra, para mim, eu vou lá na igreja aos domingos, eu vou pela internet, eu faço minha oferta, eu dou meu dízimo, já estou pronto, estou fazendo a minha parte. Não é assim. Por quê? Porque, como eu disse, né, aquilo que você semeia, você colhe. E se você acha que não, uma hora a conta chega. Tá? A pessoa que não é zelosa, né? Eu não vou ligar muito, não, para ser uma pessoa planejar, né, financeiramente, nesses tempos atuais, o que vai acontecer? E cada dia mais, né, nós temos que saber aonde a gente gasta o nosso dinheiro, né, ter uma reserva, plano de saúde. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Né? Vou dar um exemplo. Bem assim, típico que acontece com 90% dos trabalhadores. Trabalha, né? E aí não se preocupa com o tempo da aposentadoria. Chega na hora da aposentadoria, você sai da empresa e tal. Eu tenho uma aposentadoria. Só que quando você sai da empresa, você já sai numa idade bem avançada, né? Porque você já não é mais garoto, né? Você entrou garoto, o tempo passou. E aí, plano de saúde. Você pensou no plano de saúde? Não. Então, a vida inteira, você não recolheu não contribuiu com pecúlio para ter uma aposentadoria. A vida inteira você não se preocupou com um plano de saúde. Quando chega na idade, que nem eu, por exemplo, 67 anos, né? Você vai fazer um plano de saúde pela hora da morte, né? Como diz aí fora, né? Roberta sabe, né, o que é o custo de um plano de saúde, né, Roberta? A Roberta andou nos perrengues aí, né, de saúde, foi atrás de plano de saúde, foi um Deus nos acuda, né? Então, a conta chega. Eu estou novo, eu não preciso, né? Tem saúde e tal. Mas é aí que você tem que começar a planejar. Porque aquilo que você não faz, chega numa hora, vai fazer falta. A conta chega, né? Como alguns já dizem nos tempos atuais, né? O boleto vem. Né? E aí? Então, tem gente, irmãos, que trabalhou, não tem hoje um plano de saúde, vai fazer um plano de saúde, já está numa idade que nem você vai ficando mais idoso, né? Começa a máquina a precisar de mais manutenção, mais exame. Por exemplo, eu vou fazer amanhã, eu vou ao médico, fazer um exame, aliás, acertar para fazer a cirurgia do olho direito, né? Que eu fiz do esquerdo, tinha descolamento de retina, resolvido está, agora tem que cuidar do direito. E mesmo com convênio, né? Tem coisa que o convênio não cobre. E é uma paulada. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos, na nossa vida, temos que olhar o seguinte, há princípios básicos, né? Eu fico muito, assim, feliz em ver pessoas que se organizam, planejam, né? Tem a vida assim, sabe que hoje tem o tempo da fartura, né? Mas vai chegar o tempo das vacas magras. E na hora que as vacas estavam gordas, você poupou, você aumentou o seu celeiro, né? Então, isso aí é importante. Mas o que nós temos a ver aqui com a palavra? A palavra fala lá, em Mateus 7,24, dos 2 alicerces. Se você ler lá, aquele que ouve a palavra e as pratica, né, é como o homem prudente que colocou a casa na rocha. O que diz a palavra? Diz a palavra assim: caiu a chuva, sopraram os ventos, veio a enchente, deram de ímpeto contra aquela casa e ela resistiu. Aí quando você lê o verso 25, ele fala que aconteceu a mesma coisa. E aquele que
ouviu e não praticou a palavra, caiu a chuva, veio o vento, as enchentes, deram de ímpeto contra a casa e o prejuízo foi geral. Irmãos, o que eu estou falando? O que a Bíblia fala? Que essa situação acontece com todo mundo. Com aquele que é prudente e com quem não é prudente. A diferença está onde? O resultado para aquele que fala, não, eu vou seguir aquilo que Jesus falou, né? Eu vou atentar para aquilo que a palavra diz. Então, para que nós vimos aqui aos domingos e ouvimos a palavra? Para dizer que nós ouvimos a palavra? Ou para pegar essa palavra e falar assim, o que o Senhor quis falar comigo lá no culto ontem, né? Amanhã estou falando, né? Na terça-feira. Meditar, pensar. Deus está falando conosco, mas se Ele fala e você não pratica, né? Vai ser exatamente igual a casa na areia, né? Um princípio básico. E quando nós falamos aqui na palavra, voltando lá para João 10:10, né, que Jesus fala, é a palavra de Jesus, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. Irmãos, não é, tem muitas pessoas que acham o seguinte, né, que vida em abundância é só na glória. Não estamos falando em salvação. Salvação é uma coisa, vida em abundância é outra coisa. Salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, não é isso que diz lá em Efésios? Salvação, Cristo morreu por nós, Ele pagou o preço. Todo mundo está bem ciente que a salvação nos foi dada pela graça, basta crer e receber, né? Mas eu estou falando em vida em abundância, e não é lá na glória, eu estou falando aqui e agora. Também não estou falando aqui em teoria de prosperidade, não. Estou falando a vida em abundância é a ausência de necessidade. É você ter uma vida e não ficar aí no pavor. Né? É isso. E eu me lembro, talvez o pastor Rodrigo nem se lembre, né? Porque ele, quando eu falava as coisas para ele, não, mas, né? Quando foi isso? Tal? Teve uma ilustração que o pastor Rodrigo trouxe aqui, muito tempo, não sei se alguém vai se lembrar, e eu achei muito interessante e ficou gravado. É a questão do balanço. A nossa vida espiritual é como se você tivesse um balanço, né? Um balanço de balançar. Né? O que precisa? Você que é pai, você já deve ter feito um balanço para o seu filho, ensinou o filho a balançar no parquinho. O balanço precisa do quê? 2 cordas e um assento, não é isso? Então, vamos pensar no seguinte, né? O balanço, eu, por exemplo, quando eu era menino, eu gostava demais, né, de balançar. E na época eu morava no interior, a gente fazia balanço naquelas árvores, né, bem altas, aqueles galhos fortes, né? E a gente balançava que ia longe, né? E que delícia, né, o balanço, né? Quando você pode. Aí o que acontece? O balanço, trazendo ele para essa linguagem, né? Então, figura de linguagem aqui, nós temos aqui o seguinte, o assento, né? É para nós ficarmos confortáveis, né? Mas uma corda é a salvação. A salvação, tranquilo. A salvação a gente não tem o que se preocupar porque é de Deus. Deus deu para nós. E Ele, né, quando Ele faz, é perfeito. Então, a salvação não tem problema. E você vai ter, uma vez que você nasceu de novo, a salvação está dada. E Deus que deu, Ele cuida. E você não vai ter problema com a salvação mais. Está ali. Do outro lado, a outra corda é a vida em abundância. Essa você tem que conquistar. Essa não é de graça. Essa você tem que ter o seu preço. O que é o preço? Você olhar lá diligentemente o que Deus falou, o que a palavra diz, o que os seus pais ensinaram. Né? Tudo isso repercute, né, naquilo que você quer ter uma vida planejada, abençoada. Você tem que ter as coisas
né, tem que ter um bom ouvinte e praticante da palavra. Então, o exemplo do balanço, né? O pastor Rodrigo falava o seguinte, olha, é como se você estivesse num balanço. Né? Imagina você balançando alto, né? E é gostoso quando você aprende a balançar, né? Porque quando, por exemplo, eu tenho tempo que eu balancei, aí depois vieram os filhos, ensinar o filho a balançar, aí os filhos aprendem, depois vem os netos, né? Porque empurra eu, vô, né? Não sei se alguém me empurra, né? No parquinho, né? Espera um pouquinho, eu vou te ensinar você a balançar sozinho, ou sozinha, né? E aí a criança, quando aprende, dá aquele impulso, né? E vai. E eu gostava, né? Por exemplo, quando você está balançando assim, né? A sensação de você ir alto, né? Seguro, firme, né? É uma coisa deliciosa, né? Aquela sensação de liberdade. Agora pensa você balançando alto e arrebenta um lado. Aí você está grudado nessa corda aqui, a corda da salvação não arrebenta, mas da vida em abundância arrebenta. Se você não semeou, né, aquilo que você precisava. Então, pensa você, uma coisa é você balançar, né, de um lado a salvação, do outro lado a vida em abundância, que é o que Deus nos deu. Você está confortável, está tranquilo, prazeroso. Agora, se arrebenta desse lado, se você tem problema, então você está dependurado só na salvação. Não é isso. A salvação já está dada, mas lá para a glória. O que nós estamos falando é a nossa vida aqui, né? Que Deus nos deu, né, a vida e vida em abundância aqui e agora. Mas essa não é pelo sangue de Cristo, não. Essa é por você. O sangue de Cristo é a salvação. Essa aqui você tem que conquistar. Essa aqui você tem que, se você quer ser uma pessoa abençoada financeiramente, você tem que planejar. Eu quero ser uma pessoa, me formar, quero ter engenheiro, quero ser professor, quero ser... É dedicação, né? Não é isso? Você tem que investir, trabalhar, organizar. Mas quando a pessoa não fala, não, eu estou bem, que eu sou crente, agora as coisas vão tudo bem na minha vida, mas se eu não cuidar, essa corda arrebenta, e aí não adianta eu ficar só na salvação, né? Porque a salvação, tudo bem, o Senhor morreu por nós, garantiu que nós vamos estar juntos na glória, mas e até lá? Para você testemunhar o nome do Senhor, para que as pessoas olhem e você seja um influenciador de bênção, e não um influenciador de amarguras. Então, nisso aí, irmãos, é que nós estamos falando aqui, que a palavra está trazendo para que a gente fique atentos, né? Porque para que a gente não nos afastemos da graça que é dada, mas que nós podemos ficar sem a graça, nós não temos sabedoria. Com a graça, o Senhor nos dá sabedoria. Com a graça, o Senhor te protege contra situações que podem te trazer prejuízo. Com a graça, Ele te dá discernimento de espírito. Quando você ora, você fala, Senhor, eu oro, vamos supor que você tem um estabelecimento, ora, abençoa o seu ambiente de trabalho. Senhor, eu repreendo aqui em nome de Jesus, está repreendido toda a situação que vinha para trazer prejuízo para a minha empresa. Você tem poder, né, no nome de Jesus, né, para repreender o mal. E quando você coloca que aquela casa é uma casa abençoada, é um lugar santo, é um lugar consagrado, o mal, ele não fica ali, porque ele não consegue conviver com louvor, com adoração ao Senhor. Então, nisso você está o quê? Semeando, e você vai colher, né? Então, a segunda recomendação do autor de Hebreus é com relação à raiz de amargura, que ele fala assim, olha, atentai para que, brotando alguma raiz de amargura, contamine a todos, né? Primeiro que a raiz de amargura não surge de uma hora para outra, tá? A raiz de amargura, ela não vem por acaso, ela vem o quê? De uma falta de perdão, né? De uma mágoa, de um momento que você teve assim, foi ofendido, injustiçado, aquilo ali alguém te feriu, né? Então, quando nós falamos disso aqui, né?
uma pessoa, ela ofendeu a outra, fica aquela mágoa, aquele machuca, né? Então, quantas vezes você não viu, por exemplo, a gente viu o episódio, né, que ficou muito famoso aí, daqueles pessoas de alguns partidos que estavam numa festa de aniversário, um teve uma desavença com o outro lá, né, ofendeu, o cara foi para casa, buscou uma arma e foi lá e acabou com a vida do outro, e, enfim, a tragédia aconteceu. Então, o que acontece? No ódio, a situação, a pessoa é ferida, é machucada, é ofendida, é humilhada, e ela fica cega, né? Fica cega e vai e faz uma tragédia, né? Comete uma tragédia maior. O que nós estamos falando aqui, né? Quantas vezes você também não foi ofendido, machucado, ferido, e você foi para casa e pegou a sua arma e matou aquela pessoa? Eu, pastor, longe de mim, jamais peguei numa arma. Engano seu. Porque às vezes a minha palavra, a sua palavra, ela é pior do que uma arma. A palavra, né, de ofensa, a palavra de injustiça, a palavra que Satanás coloca na boca de quem não está na presença de Deus, daquele que não vigia, essa palavra é terrível. É uma arma mortal. Ela mata uma amizade, ela mata um relacionamento, né? Então, numa situação dessa, a pessoa fica magoada, ferida, e aquilo ali, aquela mágoa, fica ali, né? A pessoa ofendida, né, não pode nem mais ouvir falar aquele nome. Então, como é que faz? Aí, a palavra, como eu disse, né, para não acontecer de coisas piores com você, a palavra diz para que a gente, né, está lá em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Quando vem uma situação dessa, que machuca e tal, a palavra antes disso, lá em Efésios 4, 26, fala assim, ó, irai, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, nervoso, zangado, ofendido, todos nós somos carne, né? Nós ficamos. Mas o que vem depois é que traz o problema. Quando nós não vigiamos, aquela mágoa, quando nós não botamos aquilo ali, né? Quando nós não despojamos das nossas mágoas, daquela situação, aquilo ali causa um mal na sua vida, causa um mal na vida da outra pessoa. Isso tudo vai gerar o quê? Uma raiz de amargura. E aí que está o problema, porque uma raiz de amargura, ela contamina outras pessoas. Né? Uma raiz de amargura, ela contamina outras pessoas. Então, às vezes, irmãos, né? Não sei se vocês viram, mas já até comentamos uma vez aqui uma ilustração que tinha dois vizinhos. Um tinha uma horta, né? Uma horta que ele vivia daquela horta, né? Vendia alface, vendia os legumes, né? E o outro tinha uma carroça, né? E tinha um burro. E aqueles vizinhos viviam se estranhando, né? Vivia se estranhando. E o diabo só olhando, porque a palavra diz que o diabo é como o leão que ruge ao redor, buscando alguém para devorar. Então, como é que é você? Eu até falava outro dia, não me lembro se alguém está aqui presente, né? O diabo vai testando você. Lembra quando você estava na escola? Apelidos só pega naquelas pessoas que acham ruim, não é? Se alguém chamar você de um nome estranho lá na escola, e você fala assim, a pessoa vai ficar sem graça. Ô fulano, né? Ô careca, ô gordinho, ou não sei o que, e a pessoa nada. Não tem graça. O diabo também faz a mesma coisa. Ele vem e dá aquelas espetadas e vê se a pessoa grita. Se a pessoa que reage, né, a pessoa que aquilo ali faz muito mal, ele vai trazer outras e mais outras e mais outras. Né? Então, o diabo ele fica ao redor buscando os nossos pontos fracos. Como é que eu faço para acabar com a alegria naquela casa? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que o ladrão veio para roubar?
Eu já falei aqui, né? A nossa alegria. O que o pastor Rodrigo pregou domingo passado? A palavra diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, mesmo que a situação não esteja boa, mas alegrai-vos. E o ladrão veio para roubar a nossa alegria. É contra a palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando aqui daqueles dois vizinhos, né? Os dois vizinhos se picando e o diabo observando os pontos fracos. Aí o diabo preparou lá uma cilada, né? O diabo fica jogando casca de banana para você cair. Esse é o maior prazer dele. Onde que eu consigo que o Diego caia? Onde eu consigo que o irmão Cícero caia? Ele fica ali, atentando, né? Aí ele vai, num dia de manhã, o dono da horta levanta e o burro do vizinho entrou na horta e comeu toda a verdura dele. E ele já estava que ele não aguentava de raiva daquele vizinho, porque aquele animal ali já tinha feito sujeira na porta da casa dele, e aquelas coisas todas. E ele foi lá, agora ele vai me pagar, foi lá, catou a espingarda e matou o burro, né? Aí o vizinho acorda, o burro morto, foi lá, catou a espingarda e matou o vizinho. Pronto. A tragédia está feita. Aí, uma pessoa mais religiosa falou assim, olha o que o diabo fez, né? Matou. Não, o diabo falou assim, eu não fiz nada disso, não matei ninguém, não. A única coisa que eu fiz foi soltar o burro. Irmãos, quantas vezes nós temos assim, visto aí, né? Por exemplo, o diabo soltando o burro, né, do vizinho na nossa horta, para que você perca a sua razão, para que você perca a estribeira. Então, o que acontece aí? Você comete, né, que não é da sua natureza, mas você excede, magoa, ofende, traz uma situação que a outra pessoa vai falar nunca mais, essa pessoa cortou a sua relação. Então, existe um problema sério, né, que está lá em Malaquias 2,15, que fala assim, né, que Deus ele odeia o repúdio, o divórcio. E o divórcio, eu já falei, né? Muitas pessoas acham que o divórcio acontece quando alguém assina a separação. Não. O divórcio acontece quando você toma a decisão de fechar o seu coração. E mesmo que não seja para o seu cônjuge, às vezes para o filho. Tem pai que não fala com o filho que não fala com o pai, né? Isso, Deus, ele detesta o repúdio. E o diabo consegue isso. E o diabo trabalha, ele é especialista em fazer com que as pessoas se fechem. Por quê? Uma família unida, uma família feliz, uma família que perdoa, né? Ela é uma família abençoada e abençoadora. A família que se tranca, ela cria a raiz de amargura. E o que é a raiz de amargura? Né? A raiz de amargura, como disse aqui, né? Ela venha, brota e contamine a todos, a muitos. Imagina o marido trabalhando, né, lá na sua empresa, está tudo bem, saiu de casa feliz, hoje eu quero um dia maravilhoso, vou chegar em casa, abraçar minha esposa, né? Aí à tarde aconteceu que ele errou lá na fórmula e fez o produto que ele fez, deu um prejuízo, que saiu, né, com defeito. Veio o chefe dele, quando viu aquilo, falou, seu burro, né? Seu incompetente, você vai pagar agora esse prejuízo, eu vou descontar do seu salário. E humilhou ele na frente de todo mundo. Aquela pessoa ficou com a cabeça inchada, né? Meu Deus, né? Que não foi o que eu quis, né? Mas você é um incompetente e tal, humilhou, você não presta para nada, né? Aí a pessoa vem para casa, né? Cabeça desse tamanho, e a mulher dele lá está cuidando dos filhos, os filhos dando aquele trabalho danado, e a mulher não vê a hora do marido chegar para ajudar com os filhos. Quando o marido chega, isso é hora de chegar, eu estou aqui esperando você para ajudar meus filhos. Eu estou trabalhando o dia inteiro, o marido, né, para pôr as coisas aqui dentro de casa, você ainda vem querer que eu cuido. O que você está fazendo em casa que você não cuida dessas crianças? Então aí o pau já quebra, né? E aí já não vai, você quer saber de uma coisa, né? Entendeu? Então já não vai ter mais janta. Aí já brigou, já não vai ter mais janta. Se quiser agora você vai
comprar um lanche, as crianças adoraram, né? Opa! As crianças adoraram, né? Vamos lá no McDonald's. Aí chega lá no McDonald's, nervoso. Aí a mocinha lá do caixa lá erra no pedido. Aí o marido que está com a cabeça daquele tamanho, machucado de lá, machucado de cá, sua burra, incompetente, né? E humilha a mocinha já sai chorando, já chega. Então, olha só o que acontece com a raiz de amargura. Você não sabe o prejuízo que causa quando você não vigia. Eu trabalhei no banco bastante tempo e tinha um gerente, né? Um gerente, ele tinha um problema, que ele era um mau humor de logo cedo. Você acredita? Eu vou falar, não é piada, não, é verdade. As pessoas falavam assim, bom dia. Ele falava, bom dia por quê? Né? Por que bom dia? Né? E ele a resposta dele era assim. Então, a pergunta, até depois, infelizmente, eu fiquei sabendo que aquela pessoa, eu acho que pela própria natureza dele, né, causou problema. Ele semeou e colheu na saúde. Teve problema de câncer, né? E, enfim, todo mundo tem seu fim. E ele não foi nada agradável. Irmãos, raiz de amargura, nós não percebemos, ela vem, contamina nós, e nós contaminamos a muitos. E para que Deus nos chamou? Para ser a igreja que seja o sal da terra e a luz do mundo, não é isso? Deus nos chamou para a gente ajudar o diabo na empreitada dele de levar mais pessoas para o inferno, pelo contrário. Deus nos chamou para que a gente seja bons exemplos, influenciadores do bem. Então, por isso, irmãos, né, hoje a palavra do Senhor está falando aqui para nós que tem muitas pessoas aí que o diabo tem soltado o burro dele na sua horta e você tem, assim, multiplicado, né? Então, Deus está falando aquela história, né? Irai, mas não pequei. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, não podemos, como diz aquele louvor da família, né? Que ninguém vá dormir sem dar ou pedir seu perdão. Não caia nessa situação. A nossa família, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a potestade, principados, contra os dominadores desse mundo das trevas, né? Você já pensou o que tem lutado contra a sua vida, contra a sua casa? Mas não te preocupe, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda essa força do mal que tem lutado contra nós. Então, por isso, eu quero que você fique em pé, nós vamos convidar o louvor, para nós estarmos assim, fazendo um momento de reflexão. Né? Eu quero que você pare para pensar, né? Deus, Ele nos avisa. Situação que está para nos acontecer, Ele nos avisa. Agora, se você não estiver buscando aproximar de Deus, buscar ouvir mais a Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Gênesis 4, de 6 a 7. Eu só queria, para fechar, lembrar um acontecimento lá no Jardim do Éden. Lembra que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? E o que aconteceu com Caim? Ficou muito irado com Deus, muito irado com seu irmão, ficou com inveja. E aí, a palavra diz, né, em Gênesis, que Deus chega para Caim e fala, então disse o Senhor, por que andas irado? Deus olha para a pessoa e vê o semblante e sabe. Por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Então, qual é o problema de Caim? Ele estava bravo porque Deus não aceitou a oferta dele. Não foi? Ele aceitou a de Abel. Deus fala o seguinte, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, ao invés da gente ficar nervoso, que alguma coisa não deu certo, que a nossa semeadura foi errada, se ao invés de nós acharmos, poxa vida, né, eu faço e olha o que eu colhi. Então Deus está falando, olha o que você tem semeado.
Antes de Caim pecar, Deus falou assim, ó, eu estou vendo o seu semblante baixado. Eu sei, Deus sabe, né, que ele estava bravo porque Deus não aceitou a oferta. Tá bom. Então, quem semeou errado? Caim? Deus é justo. Deus aceitou de Abel, não aceitou de Caim. Mas Deus falou o seguinte, ó, eis que o pecado jaz na sua porta, né? Então, fica esperto, porque o mal, ele quer fazer você pecar. O mal quer que você destrua a você e a toda a família, ou a todos aqueles que estão no seu redor. Mas Deus fala para ele, fala para Caim, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Então, ao invés da gente murmurar, tal, Deus está falando assim, você pedir, eu te dou sabedoria para você fazer o certo, e eu vou te abençoar, e você vai ficar feliz, e as coisas vão prosperar. Agora, se você for para o lado errado, né, aquela raiz de amargura, falta de perdão, né, não, aquela pessoa fez comigo uma coisa, eu vou tal, ele fala, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. E mais uma coisa, ele fecha assim, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmão, Deus está falando o seguinte, a ti, a mim, a você, cumpre nós dominar a nossa falta de... Às vezes tem um estupim curto, às vezes você é nervosinha, né? Aí Deus está falando, a ti cabe, cumpre, dominar o seu jeito de ser. Se você fala assim, mas eu sou assim, né? Não existe assim. Deus nos ajuda a vencer. E ele falou assim, é certo que se procederes bem, né? Você será aceito. Pensa nisso, porque às vezes nós temos um monte de razão para justificar o que a gente faz e perde a bênção. Mas Deus está falando assim, ó, eu não quero que vocês fiquem fora da bênção. Eu não quero que a sua família fique lá um dia no alto, outro dia lá embaixo. Um dia não, eu quero que tenha vida e a vida em abundância, né? Constância. E Deus fala assim, a bênção que eu preparei é para você. Aproveita, né? Aproveita, eu te dou sabedoria, eu te mostro o caminho, eu te falo como que o inimigo está te roubando a tua bênção, mas você não me procura. Nós temos que buscar de Deus uma coisa chamada discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Aquilo que você não, os seus olhos não vê e Deus revela para você. Eu, muita dificuldade, mas eu tenho pedido muito discernimento espiritual, porque Deus começa a mostrar aquilo que os nossos olhos não vê, mas que está por trás. Que é você, o inimigo vem e joga uma casca de banana e você cai. Joga uma casca de banana e você cai. É você enxergar a casca de banana antes de você pisar nela. É saber aonde está aquilo que o inimigo tem roubado a alegria na sua casa. É saber aonde está que a bênção está saindo. Porque Deus falou assim, eu quero te abençoar. Eu quero que seja uma bênção e que você vai abençoar outras famílias. Mas o inimigo quer roubar, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. O Senhor falou, eu vim para que te dê vida e vida em abundância. Amém? O que nós precisamos fazer? Nos arrepender. Arrepender de atitudes que nós achamos que nós estávamos com a razão e que nós não pedimos perdão e que nós temos situação que nós achamos que a razão é mais importante. Então o Senhor está falando para nós, né? Quem tem ouvido, ouça, porque o pecado, quando você fecha o seu coração, você está em pecado. A raiz de amargura é fruto de pecado. E onde há pecado, você afasta a bênção. Então, nós vamos cantar, né, o louvor, renova-me. E esse louvor seja uma oração para mim e para você. Amém?